Olá pessoal, eu sou o psicólogo Marcelo Barreto, esse é o canal Ressignifique e o tema de hoje foi proposto pela seguidora Lígia. Ela pediu que eu comentasse sobre os efeitos psicológicos do isolamento social nesse contexto de Covid-19, depois da vinheta. A primeira coisa que eu queria que a gente refletisse é sobre a questão do isolamento social. A recomendação é que fiquemos em casa, isso é fato. É uma maneira que a gente tem de se prevenir, né, do contágio num momento tão crítico que seria esse, né, para que as pessoas não se contaminassem ao mesmo tempo e o sistema de saúde não desse conta. Então a recomendação mesmo é que se fique em casa. Mas a questão do isolamento, será que precisamos ficar isolados socialmente, né? Com os meios de comunicação que a gente tem hoje, por chamada de vídeo, por uma ligação que você faz, as pessoas que têm família, as pessoas que estão em casa. Então, será que mesmo que a gente precisa ficar isolado socialmente? Então, essa é uma questão para a gente se questionar. Será mesmo que o fato de ter que ficar em casa significa que eu devo ficar isolado? Não é? Então, essa é uma questão que eu proponho que vocês reflitam, né? Como é que eu posso compensar esse isolamento social estando em casa? Então, eu dividi basicamente em dois aspectos: os aspectos positivos desse efeito psicológico e os aspectos negativos. Os aspectos positivos, eu diria assim, de ficar em casa no confinamento, não necessariamente no isolamento social, seria o estreitamento dos laços familiares, os laços sociais, justamente pela ampliação da forma de contato social, né? Então você vê hoje que se antes a gente só mandava mensagem ou fazia uma ligação de vez em quando, às vezes no aniversário de uma pessoa, hoje a gente pode fazer uma chamada de vídeo, hoje a gente tem esse benefício de fazer um contato visual com alguém, de saber como é que tá, de tomar um vinho às vezes, né? Ou de propor uma brincadeira coletivamente, né? Ou de fazer até comemorar um aniversário também, né? Tudo por chamada de vídeo, tudo isso é possível, né? Então é um efeito positivo. As pessoas elas estão criando formas, não é, de compensar aquilo que o confinamento acaba retirando, né, esse contato social mais presencial, mais físico, né? Então, assim, é um ponto positivo. A gente pode aproveitar esse confinamento também para rever, né, a nossa forma de contato social. Como é que eu posso ampliar essa forma de contato social? Quais os mecanismos que nós temos para isso? E explorar, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu fiquei pensando também, é que eu tenho visto pessoas fazerem reflexões mais profundas sobre questões que diz respeito à humanidade, que diz respeito ao planeta, não é? A nossa existência de maneira geral. E se antes muitas vezes eu achava que isso não era um problema meu, que era um problema às vezes de um determinado grupo social, às vezes era um problema que acontecia num outro país. Então, a gente numa situação como essa, a gente é convidado a pensar de uma maneira mais ampla e se ver implicado nessas situações. Então, eu estou vendo também pessoas ampliar essa capacidade de pensar coletivamente. Então, esse é um ponto muito positivo. E não só pensar coletivamente, mas agir também em prol dessa coletividade. Então, esse é um aspecto muito positivo que esse confinamento e toda essa situação está nos proporcionando também. Em relação aos aspectos negativos, se você for observar, né, se observar e observar pessoas que também estão nesse confinamento, seja na sua casa, seja no contato social que você está fazendo, né, às vezes por telefone, por chamada de vídeo, é a questão da elevação do estresse, não é? Tem pessoas que o fato de estarem confinadas, principalmente aquelas pessoas que tinham por hábito saírem muito de casa,
está sempre em contato com pessoas fisicamente. Então, para essas pessoas, elas estão sentindo mais. E estão sentindo isso de forma como esse impedimento muitas vezes aparece para a pessoa, a pessoa representa isso como uma impotência. Então se eleva ao estresse. Então a pessoa às vezes se coloca, se manifesta de uma maneira mais irritada, se percebe maior essa irritação. Com isso, muitas vezes, para quem convive em família, ou tem a sua esposa, seu esposo, ou quem vive com um amigo, vai se perceber muito na questão dos conflitos internos, né? Os conflitos interpessoais mesmo. Então, se percebe isso também por conta desse confinamento social. E quanto mais o tempo passa, muitas vezes se a pessoa não fizer nada por ela mesma, vai se percebendo que esses conflitos ele vai se elevando por conta desse estresse também que a pessoa vai sentindo. Outra coisa é a elevação de sintomas gerais que as pessoas costumam ter. Por exemplo, sintomas de ansiedade, os sintomas de depressão, sintomas psicóticos. Tem pessoas que desenvolvem a paranoia num momento como esse, quando começa a acreditar firmemente em teorias conspiratórias e começa a acreditar de que esse vírus foi produzido, que isso foi produzido lá na China para depois se vender medicamento, ou que isso foi criado para derrubar o governo Bolsonaro. Tudo isso a gente vai ver, não é? Ou que isso é coisa dos Estados Unidos, ou isso é coisa da Rússia. Então, todo esse tipo de padrão de pensamento que ele se mostra muito irredutivo, muito inflexível, muitas vezes um traço da paranoia que numa situação como essa se eleva, não é? Sintomas de ansiedade, né? Se observa muitos sintomas de ansiedade na própria, como é que se diz? Na própria tensão do corpo mesmo, né? É uma forma de você observar. O corpo fica mais tenso, às vezes a gente fica mais trêmulo, a nossa respiração ela fica mais ofegante, a gente fica com um medo muito mais elevado, o nosso padrão de pensamento ele fica mais negativo numa situação como essa. Então, tudo isso, né, desencadeia uma série de sintomas ligados justamente à forma de ver a situação, não é? Eu costumo dizer sempre aqui durante a terapia, que aqui quando eu faço os atendimentos, que nós sentimos e sintomatizamos, inclusive, não é, conforme esse padrão de significados que há na nossa psique. Né? Para além das questões hormonais também, que diz respeito a alguns transtornos, tem essa forma de dar significado a uma situação. Só que a gente precisa lembrar que essa produção de significados ela não é só racional, não é? Mas ela acontece também nos bastidores na nossa psique, no nosso inconsciente. Então, a dica que eu dou para todos nós é que a gente pare para prestar atenção sobre como nós estamos reagindo, né, em termos de sentimento a toda essa situação. Como é que eu estou lidando com essa situação? Se eu percebo que eu estou lidando de uma forma mais negativa, certamente o meu padrão de pensamento está sendo mais negativo. Então vamos revisar a forma como a gente está vendo essa situação. Eu digo que 10%, se pudéssemos quantificar, dessa produção de significado é racional, mas isso é a menor parte. Digamos assim, 90% seria essa produção de significados aconteceria por meio da nossa vivência mesmo. Quando a gente coloca as nossas crenças à prova, quando a gente vivencia, se permite a vivenciar alguma coisa, e nessa própria vivência isso produz novos significados e a gente ressignifica a forma de ver uma situação. É esse novo padrão de significado que vai alterar a nossa forma de sentir. Vou dar um exemplo. Digamos que esse confinamento, não é, me faça ver essa situação como se eu tivesse impedido absolutamente de manter contato social com as pessoas. Pela própria razão, a gente pode observar que isso não necessariamente é assim. A gente pode manter contato visual com as pessoas por meio das redes sociais, por meio de uma chamada de vídeo, né? Das varandas, né? Como a gente está vendo, não é? Muito isso acontecer no mundo inteiro. Mas a gente, às vezes, não se permite a colocar esse pensamento à prova. No momento em que a gente se permite,
que a gente experimenta essa sensação de fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo, de ir para a varanda, de manter um contato com os vizinhos ou com outras pessoas dessa maneira, a gente descobre que aquela ideia que eu tive, que eu estava tendo anteriormente, ela não tem validade, ela não é uma verdade, ela não é uma verdade absoluta, ela é uma verdade relativa, tudo depende. Então essa mudança de significado me faz me sentir melhor, vai me fazer sentir melhor, porque ela amplia a forma de ver uma situação, não é? Ela sai daquela forma mais reduzida, não é? Que me faz ter cada vez medo, vivenciar essa sensação de castração, essa sensação de impotência, para uma amplitude de possibilidades. Então, quando eu, por exemplo, acredito, poxa, eu gosto tanto de interagir com pessoas, o aniversário de fulano, o aniversário de ciclano, e a gente não vai poder comemorar. Quando você começa a perceber que outras pessoas estão encontrando forma de se fazer isso, você, peraí, não é bem assim, né? Eu posso também convocar uma reunião de amigos por meio da chamada de vídeo e comemorar do mesmo jeito, eu tomando vinho, tomando um refrigerante, tomando suco, cada um na sua casa, né, comendo alguma coisa e a gente compartilhando coisas boas, rindo, brincando, do mesmo jeito. Então, aquela forma reduzida que eu vi a priori de que esse confinamento poderia me impedir de me relacionar socialmente, poderia me impedir de fazer uma atividade física, tudo isso começa a ser relativizado. Então, a dica que eu dou é amplie a sua forma de ver uma situação, identifique a forma como você está vendo. Se muitas vezes a gente não tem essa tomada de consciência, comece a se observar pela forma como você está lidando com a situação, como você está se comportando, aquilo que você está sentindo é um indicador da forma como você está vendo a situação. Então amplie por meio da razão, faça reflexões a respeito disso, mas para além dessas reflexões mais racionais, se permita vivenciar novas experiências, se permita a colocar determinadas ideias à prova, vivenciando, né? Porque é esta vivência que vai produzir em você novos significados. A gente ressignifica, que é até o nome do canal, ressignifica essa proposta de ampliar sentido. Certo, minha gente? Então, a dica que eu dou para vocês é ressignifique, amplie a forma de ver, né, a situação, se desafie numa situação como essa a fazer coisas diferentes, se desafie a ver de forma diferente. É isso que vai produzir em você um padrão afetivo e comportamental diferente, certo? Nós ficamos por aqui. Eu peço que quem não segue o canal, que siga, né? Que acione o sininho, né? Que é para que você seja notificado nos próximos vídeos. E comente, faça como Lígia fez, comente, me provoque para que eu possa, de certo modo, ajudá-los, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e a gente se ajuda coletivamente, certo? Tchau, tchau, pessoal.